cá, para que a gente tenha esse espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, amém? É isso que nós oramos, Senhor. Realmente oramos a mesma oração que Paulo fez pela igreja em Éfeso. Oramos nessa noite que Tu nos dê esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti, de quem Tu és, de quem do Teu governo sobre nós, daquilo que Tu queres falar conosco. Abre os nossos ouvidos do nosso coração. Como diz a Tua palavra, como lemos no início do encontro que Tu pediu, Paulo pediu para Ti, Senhor, que iluminasse os olhos do coração de cada um daquela amada igreja. E nós pedimos para que ilumine os olhos do nosso coração, para entendermos qual é a esperança da nossa vocação e a riqueza da glória, como escutamos a oração dos irmãos aqui, essa doce presença Tua entre nós, a riqueza da glória, da herança que Tu nos dá através da vida eterna. Ajuda-nos a termos essa compreensão, a crermos, a entendermos esse significado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Tu me dá um retorninho aí, Giovanni, um pouquinho mais aqui para mim. Glória a Deus, depois de um encontro tão precioso na chácara, essa semana escutei bons testemunhos, irmãos, vários testemunhos de irmãos que eu já tinha escutado na chácara também, mas de situações que foram feitas durante o encontro. E como é bom estar juntos, né? Como é bom estar juntos. Mas lá no retiro, Deus me deu uma palavra, me deu uma palavra. Eu já tinha escrito um tempo atrás sobre ela e eu procurei aperfeiçoar um pouquinho mais, porque acrescentar algumas coisas a mais, porque no final do encontro, na hora da ceia, nós ministrando, a sensação que eu tinha é que a congregação que estava lá parecia aquele batalhão, aquele exército que vai para a guerra e volta meio esgualepado, né? Assim, os irmãos estavam curados, sendo recuperadas as suas forças, como se estivessem, assim, mesmo com o coração aflito, apertado, mas o Espírito Santo ali estava operando uma cura, estava operando um regozijo, um renovo sobre nós. E não sei vocês, mas às vezes eu fico pensando assim, parece que eu não me dou o direito de ficar triste, né? Parece que ficar triste ou ficar abatido é um sinônimo de fraqueza. Melhorou bastante aqui. O que tu fez? Parecia que eu estava falando dentro de uma caixa acústica. Uma concha acústica, não é a caixa acústica. Glória a Deus. E aí, voltando. E aí, às vezes, eu fico me policiando, assim, me perguntando, mas por quê, né? Parece que eu estou cansado, sobrecarregado. E aí o Senhor lá no retiro, através da palavra do Moacir, a palavra que o Senhor ministrou através do Moacir, sobre fé, o Senhor me deu uma palavra na minha mente que foi a consciência boa, mantendo a boa consciência. E eu quero meditar sobre a consciência boa. Essa boa consciência que eu fui pesquisar, está na palavra. E a palavra que um discipulador animava o seu discípulo a ter essa consciência boa. E eu quero meditar nisso nessa noite, porque a consciência, irmãos, é a parte do nosso espírito. Nós sabemos e temos estudado durante anos que nós somos, como pessoa, composto com o espírito, aonde lá no espírito há a consciência de que Deus habita em nós, aonde nós temos a intuição de escutar a voz do Senhor e aonde nós temos comunhão com o Senhor. Amém? Hoje, por exemplo, nós oramos aqui. O Wellington não sabia que eu ia falar sobre um assunto e que ele orou, né, sobre vida eterna. Quer dizer, ele intuindo, orando, ele, através da consciência, ele manteve essa comunhão com o Senhor. Nós temos também alma, que é as nossas emoções, nossa vontade, né, nossas decisões. E também temos nosso corpo, onde tem os 5 sentidos, né, que é essa
esse pedaço de carcaça aqui que vai virar pó. E sabemos que a nossa eternidade ela vai ser exercida através da nossa consciência, do nosso espírito. Esse espírito que estava morto no pecado, hoje, quando nós tomamos uma decisão por Jesus, ele ressuscitou. Né? Ele trouxe vida onde havia morte. E agora nós podemos ter comunhão com o Senhor. Nós temos que escutar a voz do Senhor, porque aquele espírito que era morto por causa do pecado, na nossa decisão, ele teve vida. Teve uma irmã no início do encontro que diz assim: quero dizer uma coisa para ti, eu estava deitado e quando acordei vi Jesus do meu lado. Eu disse: aleluia, que bênção. Ela ficou meio assustada achando que Jesus ia levar ela. Eu disse: glória a Deus, se Jesus te levar, me leva junto. Glória a Deus. Porque aonde Jesus está é o melhor lugar que a gente tem que estar, irmãos. Né? Aonde viu? Não, ela não está louca, ela não enlouqueceu, ela não está surtada. Ela, através da consciência dela, os olhos... Como Paulo orou para a igreja de Éfeso, iluminou os olhos do coração dela e ela viu Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos abrir nossa Bíblia em 1 Timóteo e vamos viajar um pouquinho nesses textos de Paulo para Timóteo. Timóteo era um presbítero em Éfeso. Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Lá existia uma deusa chamada Diana. E eles ministravam, e a igreja era muito grande, mas ao mesmo tempo tinha seus problemas como em todo lugar. E Timóteo estava meio chateado. E a primeira carta de Paulo a Timóteo é para animar ele. Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, né? Lembrando que nesse contexto aqui, por que ele estava chateado, o nosso amado Timóteo? Porque lá, quando Paulo estava em viagem rumo à Macedônia, ele pediu que Timóteo permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinasse outra doutrina. Isso está no versículo 3. E que doutrina era essa? E nem ocupasse com fábulas e genealogias sem fim, porque quando há um enchimento do Espírito, a manifestação do Espírito, é muito fácil também a nossa alma se manifestar e nós criarmos doutrinas próprias. Aliás, uma artimanha do diabo... que ele usa com muita clareza na igreja, é nós sairmos disso que está escrito aqui. A palavra é perseverar na doutrina dos apóstolos. É muito normal, no andar da carruagem, a gente inventar e criar uma nova doutrina. Manter uma nova coisa, surgir uma novidade diferente daquilo que aprendemos lá no princípio. Como se a palavra se renovasse. Quer dizer, essa palavra aqui foi escrita aproximadamente no ano 67 depois de Cristo. E ele até hoje é a mesma, irmãos, e vai viver a eternidade a mesma palavra. Então essa doutrina é a mesma. Então, mas naquela época também, naquela igreja de Éfeso, também tinha essas coisinhas diferentes. Né? E aí eu acho que o nosso Timóteo ficou preocupado. Né? E aí, no versículo 5, Paulo... dá uma admoestação para Timóteo. O objetivo desta admoestação, que admoestação é essa? A carta de Paulo para Timóteo, é que é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Amém? Nós queremos amar uns aos outros, nós queremos combater as mentiras do diabo, vai ter que ser com amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. E eu quero pegar essa boa consciência, porque tanto na primeira carta de Paulo a Timóteo, como na segunda, ele anima o seu discípulo, que estava desanimado, quebrado, chateado, que ele tem que manter essa boa consciência. Porque quando nós mantemos essa consciência boa, nós continuamos intuindo, mesmo abatido, aquilo que Deus quer falar conosco. Discernindo o que é das trevas e o que é luz. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estou muito complicado, consciência, consciência, alma, corpo, essas coisas, tudo assim, vira um embolamento, né? Mas é a consciência, a parte do nosso espírito que nós intuímos a presença do Senhor. Quando a Bárbara, o Marcos, o Wellington, quando nós oramos aqui, nós oramos, não é porque nós estamos loucos tirando palavras ao vento. O Senhor está aqui escutando, está escutando a nossa oração, porque Ele está em nós. Que certeza, de que maneira nós temos essa certeza? Porque através da nossa consciência, nós cremos que Ele está aqui. E Ele fala conosco.
Amém? E eu fui olhar qual é o conceito de consciência. O conceito de consciência na psicologia vem do latim conscientia, com conhecimento. É o ato psíquico mediante a qual uma pessoa enxerga a sua presença no mundo. Amém? Isso na psicologia, na ciência humana. É a propriedade do espírito humano que permite reconhecer-se naquilo que nós temos de essencial. Isso é na teoria da psicologia. E na psicologia, eles tem o conceito de consciência. Bem? No Aurélio, no dicionário Aurélio, diz assim: a consciência é a faculdade da razão de julgar os próprios atos. Olha que legal. Sinceridade, uma ação que causa remorso ou alegria. Honradez, cuidado, atenção, esmero. Isto é, no Aurélio, o conceito de consciência. No dicionário bíblico, é uma voz interior que nos diz se um ato ou um pensamento é certo ou errado. Olha que interessante. A consciência é a voz interior que nos diz se um ato ou um pensamento é certo ou errado. E no grego, no original grego, é a alma que diferencia moralmente o que é bom ou mal. Amém? Essa é os conceitos de consciência. Mas a gente sabe que consciência, não está errado aqui, é exatamente a parte da nossa mente que nós intuímos, escutamos e falamos com o Senhor. Por isso que muitas vezes quando pecamos, no mundo a gente já usava isso, né? Quando tu chega com alguém não consegue te olhar e está assim, fica assim, né? É porque e não consegue te falar, e tu está se sentindo mal. A gente sempre diz, não sei se vocês usam também, nós estamos com a consciência pesada, né? Está com cara de quem está com consciência pesada. Por quê? Porque através do pecado nós perdemos essa comunhão, porque o Espírito de Deus que habita ali, com o pecado eles não conseguem conviver nesse mesmo lugar aí. Ou é um, ou é outro. Mas vamos lá para outros textos que Paulo fala com Timóteo. 1 Timóteo 1,19. Pode ser o 18, 19. Diz assim: mais uma admoestação. A admoestação que faço para você, meu filho Timóteo. Olha que legal a preocupação de Paulo com relação ao seu filho Timóteo. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate. De que forma? Versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência. Quer dizer, o que é a boa consciência? Limpa o fiozinho aí, limpa a tua mente, limpa para continuar escutando o Senhor. Não adianta tu crer e estar com a cabeça cheia de coisa, cheia de sentimentos, de emoções, porque não vai adiantar. Então tu tem que ter uma consciência boa. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, nem foi a falta de fé, irmãos. A boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é isso? É simples. Quando a gente sai daquilo que a gente aprende, quando a gente sai, cria coisas conforme a nossa vontade, conforme a nossa necessidade, nós perdemos essa boa consciência e não adianta ter fé. Porque a gente saiu daquele rumo, daquela direção que o Senhor quer para nós. E aí começam essas falsas doutrinas, né? Capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 9, continua. Ali, uma palavra para os diáconos. Diz assim: conservando o mistério da fé, de novo, a fé, com a consciência limpa, de novo, na tradução que eu tenho da Bíblia do Spurgeon, é a boa consciência. Então, se eu tenho o mistério da fé, a boa consciência, eu com certeza vou servir o Senhor com alegria, não com peso. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito Santo aqui, que é com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos, nos últimos dias,
Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ó, irmãos, aqui vai ser dentro da igreja. Os espíritos enganadores estão dentro da igreja, não é fora da igreja. Pela hipocrisia do que falam mentiras e que tem a sua consciência cauterizada. É muito simples, quando eu faço uma doutrina conforme a minha vontade, conforme a minha necessidade, conforme a minha realidade, eu cauterizo a minha mente. E eu saio daquilo que é verdadeiro. Amém? Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, de novo. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações noite e dia. Uma recomendação de Paulo aqui, que é uma característica que ele tinha. Ele abria o coração para servir de consciência limpa. E eu imagino Paulo, que foi um homem que perseguiu a igreja. Né? Aos pés dele estavam as vestes de Estevão. De repente, porque ele acreditava que aquela doutrina era correta, ele matava os discípulos, perseguia os discípulos porque ele achava. Mas de repente, ele teve que cair do cavalo, ficar cego, durante 3 dias, sem comer nem beber. E aí, a praga era tão grande religiosa na mente dele, que só assim, para limpar a consciência, a mente dele, ele tem uma experiência com Jesus, porque ele viu Jesus. E ele escutou Jesus, através da consciência dele. Ele diz assim, quem és tu, Senhor? Esse é Jesus a quem tu persegues, esse Senhor a quem tu persegues. E ali, quando ele foi curado, foi cheio do Espírito Santo, se batizou, foi um novo homem, com uma nova mente, com uma consciência limpa, intuindo a presença do Senhor. Paulo para Tito, Paulo também recomenda a Tito. Tudo isso, estou dizendo isso porque eu peguei para mim, irmãos, que muitas vezes eu fico analisando a minha mente, parece que eu ando sobre jugo, né? Não posso me entristecer, não posso me chatear. O que eu não posso é ficar com a minha consciência corrompida. Olha o que Paulo fala para Tito, capítulo 1, versículo 15. E Paulo recomendava para os seus discípulos direto isso, através das cartas. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, ele não está falando aqui os incrédulos, irmãos. Ele está falando dos impuros e os descrentes. Quando é que eu estou descrente? Quando eu não creio, quando eu não faço, quando eu não obedeço aquilo que Deus manda eu fazer. Porque esses homens pregavam na igreja, não pregavam só no mundo. Eles cuidavam da igreja, eles alertavam para a própria igreja. E naquela época eles esperavam que Jesus voltasse logo, como nós estamos esperando hoje. Amém? Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Pedro, olha Pedro, 1 Pedro 2,19. Pedro também recomenda sobre essa consciência. Cadê o Pedro? 1 Pedro 2,19. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas. Parece que nós não podemos ficar tristes. Temos que estar sempre fortes, não é verdade? Lá no retiro, no último almoço, sentei com a Elaine. Estava com um prato com uma galinhada, lotado de galinhada. A Elaine na ponta, a Rebeca na minha frente, eu mais no meio, né? Olhei para ela, olhou para mim, não começamos a chorar, irmãos, à vontade, pensei, me desatei a chorar. Não era porque ela estava apenas, mas porque, sabe, a gente bate uma saudade, irmãos, dos nossos amados. Ficou até chato, fui abraçar a Bárbara no final ali, não dá vontade de largar ela. A gente tem que cuidar, né, irmãos? Mas dá uma saudade, irmãos. Pá. Mas ele fala isso. Que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de uma consciência para com Deus. A gente tem que ter bem clareza onde está os nossos irmãos, temos que ter clareza, com muita clareza no nosso coração, que nós podemos sofrer também injustamente.
Mas a nossa consciência tem que estar com o Senhor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? Talvez é mais um culto de ensino do que, na realidade, de proclamação, né? Mas é isso. Porque quando nós estamos com a consciência limpa, nós escutamos o que o Senhor fala e nós obedecemos o que Ele manda. Hoje de manhã, lá em Veracruz, alguns irmãos, mas estou no louvor, o Senhor fala para mim, na hora do louvor, no meio do louvor, eu quero curar. Eu pensei aqui com a minha mente, né? Bah. Aí eu começo, a mente natural começa a olhar assim, mas eu conheço todo mundo que está aqui, né? Não está todo mundo bem? Aí o Senhor diz assim, dor lombar. E uma, como é que era, Mara? A outra? A tendinite no braço direito. Porque eu sempre peço para o Senhor ser bem específico, né? Pai, ali tinha quantos? 15, 20 pessoas, nem sei se tinha isso. Eu disse, e agora? O Senhor está dizendo que é curar. Nós tocando violão lá. Quem está aqui, eu já entrei assim, irmãos. Quem está com problema, com dor na lombar aí? Uma irmã levantou. Bota a mão aí, vamos orar. Quem está com a tendinite no braço direito? A irmã, duas irmãs, do outro lado. Ora aí, vamos orar. Na hora do louvor, irmãos. Passou? Passou. Passou mesmo? Passou. E tu, passou? Passou. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor quer se manifestar em todos nós, irmãos. Se a gente ficar muito pensando, mas será que é? Será que não é? Será que não pode ser? Será que talvez seja? As duas irmãs iam deixar de ser curadas. E o Espírito Santo que está em mim, está em vocês, está em todos nós. Mas nós ficamos cheios de nheco-nheco, cheios de restrição para fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Ou vocês acham que eu sou especial mais do que algum aqui? Muito pelo contrário, tenho tanto mais lutas do que vocês. É simples assim. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus, o Senhor quer nos usar. Vocês querem um exemplo bíblico? Um exemplo de igreja ou de povo que teve a mente cauterizada, que teve experiência com o Senhor e teve uma mente cauterizada, foi o povo de Israel. Olha Números 13. Não precisamos ler todo o texto, mas lá conta o seguinte. Eu só quero ler o 13, 1 e 2. Bota aí, Vicky. Diz assim, o Senhor disse a Moisés. Quem disse a Moisés? O Senhor. Envia alguns homens que espiem a terra de Canaã. Eu vou dar aos filhos de Israel. O que ele disse? Manda alguém espiar. Que ele vai fazer o quê? Ele vai dar. Está claro o que Deus falou aqui para o povo? Não tem meias palavras, né? Manda o espia vai espiar a terra que eu vou dar. Envia um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Bom, a gente que sabe bem a história, eles estavam aqui acampados no deserto de Parã, né? Para ir ali para Canaã. Só que foram os 12. E dos 12 eles foram e voltaram. E quando voltaram, eles só viram defeito. Só viram problema. Olha o que os homens falaram. Versículo 27 do 13. Quando voltaram, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. Naquela época, eles sabiam. Deus vinha através de uma nuvem em cima da tenda da congregação e ali ele se manifestava e falava com Moisés. Eles tinham convicção de que quando Moisés mandava era porque Deus falava. E aí eles voltam e diz assim: de fato, a terra onde mana leite e mel, esses são os frutos dela. Diz que tinha um cacho de uva gigante que tiveram que carregar com um pedaço de vara. O tamanho do troço era enorme. Era a época de colheita da uva. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, quer dizer, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar aberto. Então Calebe fez calar o povo. Dos 10, 2 tinham uma mente renovada, uma consciência limpa daquilo que Deus falou.
10 estavam com a consciência cauterizada. A consciência cauterizada é quando tu só olha no natural, irmãos. Tu só olha para cá. Tu só olha para o meu problema, para a minha necessidade. Não olha para aquilo que Deus te mandou fazer. Aí Caleb enlouqueceu. Disse assim, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí, eles começam a reclamar, irmãos. Capítulo 14, versículo 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, olha que coisa interessante, que barbaridade aqui que aconteceu. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque o Senhor nos traz essa terra para cairmos na espada, para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Irmãos, como é que esse povo foi liberto do Egito? O mar se abriu. Eles não passaram caminhando, tinha lá umas tendas com lanche. Não, o mar se abriu. Nada mais, nada menos que o mar se abriu. Depois de ter sido salvos e ter visto as pragas que caiu sobre o povo do Egito, para que eles fossem libertos. E quando eles estavam no deserto até chegar aqui, eles foram alimentados diariamente por maná. Quando tinham sede, tinha uma pedra que saía água. Eles viram tudo isso, mas quando a vontade deles não foi cumprida, quando eles tinham que trabalhar, quando eles tinham que conquistar aquilo que Deus tinha para fazer, qual foi a reação deles? Deus está enganado. Por que Deus faz isso? Eu prefiro voltar para a treva que eu vivia, do que andar e pegar aquilo que o Senhor me prometeu. Não é meio parecido com os dias de hoje, irmãos? Porque a consciência é corrompida. A tua consciência está começando a ficar corrompida é quando tu olha as necessidades do momento. Eu só estou com um problema. Deus não está nesse negócio. Aí eu começo a minha consciência, aquele lugar onde eu escuto Deus e obedeço a Deus e sei que Deus tem algo para mim, eu começo a perder a minha fé. Eu não começo a crer. E aí começo a fazer as coisas com a força do meu braço. Amém? Mas graças ao Senhor, naquele povo tinha 2 que creram, Caleb e Josué, que tinham uma consciência limpa, pura, criam no que Deus tinha mandado eles fazerem. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, concluindo, o que Deus nos prometeu para nós, aqueles que creem, para que nós possamos desenvolver algo que já ganhamos quando tomamos uma decisão, mas temos que trabalhar arduamente para alcançá-lo. O que é? Você sabe? É simples. O que Deus nos deu, irmãos? O que nós temos? Pode falar sem vergonha, não tem pegadinha, não. Hã? A vida eterna, isso. Por que vocês ficam tão encabulados? É isso, não é pegadinha. Deus nos deu a vida eterna, irmãos. Mas o que Ele fala? Nós tomamos uma decisão em Jesus e está feito o pacote? Ganhamos o pacote. Tomei uma decisão, fui batizado, uma vez salvo, sempre salvo. A vida eterna é essa, que tu apenas seja batizado. Não. Tem que conquistar, tem que andar. Vamos andar junto, vamos passar junto, porque nós precisamos crer, limpar nossa mente para entender. Que privilégio de acordar com Jesus de pé no lado. Não é verdade, irmãos? Ai, que benção. Porque Ele tem a eternidade para mim. E é a nossa consciência que entende. Salomão já sabia disso. Olha, nós temos a eternidade em nós. Mas quando nós nos corrompemos por causa do nosso trabalho, por causa do nosso dinheiro, por causa da nossa família, por causa dos nossos problemas, por causa das nossas dificuldades, por causa das nossas circunstâncias, nós podemos perdê-la. Porque nós estamos olhando no horizontal e esquecemos que a nossa consciência nos leva para o vertical. Amém? Vamos ver na prática isso. João capítulo 3, versículo 16, um texto que quase todos, se não todos, sabem de cor.
Porque Deus amou o mundo. Isso, pode falar, irmão. Eu não estou escutando nada aqui, mas tudo bem. Está uma confusão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida abundante, vida eterna, terra prometida. Aonde não haverá enfermidade, não haverá não só leite e mel, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mais lágrimas, não haverá nada dessas coisas terrenas, irmãos. Vamos lá, segue. João 3,36. O que diz lá? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Entenderam? Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. O que é o rebelde? Rebelde é o que faz os frutos da carne. Vamos lá abrir em Gálatas. Agora me lembrei desse texto, não está escrito aqui, mas é isso aí mesmo. Ah, mas eu sou convertido, eu vou no culto, eu sou discípulo, eu faço isso, faço aquilo. Tá bom? Já é uma grande coisa. Mas, quando nós fizemos as obras da carne, nós cauterizamos a nossa consciência. Olha lá. Gálatas 5,19. Tu quer saber se tu está rebelde contra o Filho, e sendo rebelde contra o Filho tu não terá vida, basta ver as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. O que Paulo declara aqui aos Gálatas? Declara a vocês que, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A vida eterna. Amém? Essa lista aqui nós podemos botar na nossa casa, para nós nos exortar todo dia. Mirei. Cruze em mim. Discórdia. Sentir ciúmes. Estou louco para fazer uma divisãozinha. Ira. Oh, Jesus. Cruz. Aí bota uma cruz no lado. Aí tu crava ali, né? Fica trancadinho lá. Glória a Deus. Mas não vamos perder o que Jesus já nos deu, né, irmãos? João 5,24. Em verdade te digo que quem ouve... Repete comigo, irmãos. Quem? De novo, não. Quem? O quê? A minha? Isto. E o que mais? E? Crê naquele que me enviou tem a vida? Irmãos. Se a gente ouve, por que a gente muda a palavra muitas vezes, né? Doutrina, comunhão, partir do pão e orações. O diabo quer cauterizar nossa mente quando nós saímos dessa realidade. Ouve a minha palavra e crê naquele que enviou. Tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Né? 5,39. 5,39. Vamos pegar o 38 também. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele que me enviou. Mas o 39 diz assim: vocês examinam as Escrituras. E é bem assim, irmãos. Isso aqui ele está falando para o povo de Deus, lá para os fariseus. Eles examinavam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. A letra, a vida eterna não está na letra, está em crer e obedecer na que testificam sobre Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Versículo 40. Só tem uma maneira de nós termos. Não adianta tu conhecer a palavra. Tu tem que vir a Jesus e escutar Ele. Amém, irmãos? João 6,27. Olha que texto. A gente acha que ganhou a vida eterna sentadinho na cadeirinha.
Pode ser também, né? 6:27. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas que permanece para a vida, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Irmãos, ele está dizendo que não é fácil. Amém? Quem levanta cedo aqui para trabalhar, quem trabalha até levantando tarde, quem passa a noite trabalhando, quem está sempre trabalhando, é desgastante, não é verdade, irmãos? Mas ele está dizendo assim, trabalhe, não pela comida que vocês vão comer, mesmo que vocês tenham que trabalhar para comer, mas preste bem atenção, mas trabalhem para que permaneçam na vida que eu dou para vocês, na vida eterna em vocês. Amém? Eu quero animar vocês nessa noite. Amém? A vida eterna é essa, nós cremos, Jesus está em nós, irmãos. E Ele quer falar conosco. 6:40. Olha qual é a vontade de Deus. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê tenha. E Ele vai fazer o quê? Eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Que todo que vir o Filho. Vocês têm visto o Filho? Eu vi. Eu tenho visto. Essa semana eu vi várias vezes. Através do testemunho de vocês. De vários de vocês. Este foi o 40, agora o 47. Em verdade lhes digo, quem crer em mim tem a vida eterna. E no 48, eu sou o pão da vida. Amém? 6:54. Olha quanto texto que fala. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, olha a ceia aqui, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que bênção. E por último, oração sacerdotal, João 17:3. A vida eterna é esta. Vamos ler junto, irmãos? Está escrito aqui? Pode ler para nós? Vocês podem ler? Qual é a vida eterna? O que é a terra prometida que Deus prometeu para a gente, que está dizendo para a gente trabalhar para conquistar, que não está de mão beijada? A gente precisa realmente prosseguir em desenvolver essa tão grande salvação que Ele nos deu. O que ele diz assim? A vida eterna é que... Aleluia. É isso aí. Amém? Concluindo, como é que nós mantemos então a nossa consciência limpa? Voltando lá para Paulo, sugerindo isso para Timóteo. Abre 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Eu quero me apegar só na palavra para não... 2 Timóteo, vamos ler do 6 em diante. 13 e 14, mas vamos ler do 6 em diante. Por esta razão, eu quero concluir com esse texto, para que nós possamos realmente ter a nossa consciência transformada para escutar o Senhor e obedecer aquilo que Ele fala. Por esta razão, venho lembrar-te que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Amém? Todos nós aqui, vocês creem que Deus deu algo para vocês? Amém? Eusina, tu crê, Eusina? Né? Uma intercessora. Tantas aqui, tantos irmãos têm graça aqui que eu conheço. Para tantas coisas. Dom. Em tantas áreas. Para manifestar. Então, reaviva isso. Porque o que bloqueia? A mente, consciência cauterizada. E aí, por quê? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Amém, irmãos? Ele nos dá esse poder, o amor e a moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós vamos sofrer também.
que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não adianta a gente achar que está fazendo boas coisas e que está salvo. Não, é a vocação, é obedecer ao dom, é reavivar o dom que Deus deu para mim. Ele me deu um talento, Ele me deu um dom, Ele não me deu para me enterrar, Ele deu para mim manifestar isso. Aonde? No corpo e fora do corpo também, não só aqui na igreja, mas também fora da igreja. Ele não me deu aqui para me sentar e polir cadeira, não, Ele me deu para mim expandir, espalhar, edificar. Amém? Mas conforme a sua própria determinação e graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Salvador Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Nós temos a vida eterna. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Aqui ele estava para ser degolado, ele estava preso. Foi a última carta de Paulo aqui que ele escreveu para alguém. Mas não me envergonho disso, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado, que é essa maravilhosa vida eterna. Daqui a pouco, só faltava dizer assim, daqui a pouco, chega desse sofrimento, chega de prisão, eu vou estar com o meu Senhor eternamente. Aleluia. E aí ele diz assim, versículo 13, como é que eu tenho uma consciência boa, limpa? Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Nós precisamos reavivar esse dom através da palavra, do padrão das sãs palavras. Não é conforme a nossa vontade, é conforme a vontade do Senhor. Se um dia alguém nos ensinou essa doutrina, nós precisamos viver ela. Amém? Amém? Amém. E também com amor, irmãos. O amor entre nós. O amor que há em Cristo Jesus. Por meio de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. E aí, a terceira maneira de limpar. Guarde o bom tesouro que te foi confiado. Esse guardar aqui, sempre quando aparece guardar no grego, é reter com prática. Pegar para si com prática. Eu guardo, não é guardar, botar numa gaveta. Eu pego para mim praticar. É como se eu comprasse uma bicicleta. Pode ter gente assim, mas tu compra uma bicicleta, para que tu quer uma bicicleta? Para andar, irmãos. Às vezes ela fica numa garagem trancada. A minha às vezes fica lá mais do que tempo, né? Mas o Senhor nos deu essa palavra para que a gente guarde para nós praticando. Então, como é que nós temos uma consciência limpa? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos estamos tendo ainda. Olha, não é pouca treva, irmãos. Não é pouca dor. Eu confesso, tomara que eu me esqueça, minha consciência me tire desse ano, mas é difícil. Foi um ano que tudo inacreditavelmente que poderia acontecer, aconteceu. Talvez sempre acontece coisas maiores, mas muitas coisas aconteceram. Mas como é que eu mantenho a minha consciência livre, limpa? Me agarrando na palavra que eu tenho ouvido e aprendido durante anos. Amando, no amor que eu tenho recebido de Cristo Jesus. Não no meu amor que é falho, mas no amor que eu tenho sido amado. E guardando o tesouro que o Senhor tem me dado. Que tesouro é? Além da doutrina, a comunhão com meus irmãos, o partir do pão e as orações. Como corpo, como família. Vivendo junto com vocês. Esse bom tesouro não é só a palavra, é vocês, é nós. Essa aliança de amor que temos um para com os outros. Amém, irmãos? Como está a tua consciência? O Senhor tem nos chamado. Eu creio nisso, irmãos. No retiro me animei muito. Porque o Senhor me intuiu que os tempos difíceis estão passando. Nós sofreremos dores, mas os tempos difíceis estão passando. E está vindo um novo tempo, irmãos, que a gente já falou tantas vezes. Não mais um tempo de nós apenas fazermos programações evangelísticas, doutrinárias, que não está errado.
Mas tempo de viver essa realidade de corpo uns com os outros e proclamar o evangelho do reino, pagando um preço, porque não é fácil negar a si mesmo, tomar a cruz e perder a vida todos os dias. Todos os dias aonde nós estamos. Não é fácil. Né, Isaac? Não é fácil. Por isso, irmãos, quero orar com vocês. Amém? Tu está atrapalhado com alguma coisa? O Espírito Santo nessa noite quer te animar. Quer limpar a tua consciência. Quer falar contigo. Quer ouvir a tua voz. Mas principalmente quer que tu ouça a voz dele. E é interessante que o Senhor fala, muitas vezes ficamos presos em pecados. Pecados secretos, pecados ocultos, pecados escondidos, que cauterizam a nossa mente, nos deixam perturbados naquilo que a gente quer fazer, atrapalhados naquilo que nós precisamos praticar no bom tesouro que Ele tem nos dado. O Senhor quer limpar a tua mente para que tu olhe para Ele, obedeça a Ele e pratique aquilo que Ele tem te mandado fazer. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Amém. Para que aqui nós possamos viver dias de muita alegria no Espírito. Podemos chorar juntos, mas nos alegrarmos nele. Vamos passar por lutas. Eu quero animar vocês, as lutas não vão acabar. Mas o Espírito Santo vai nos encher e vai continuar nos animando. Amém? Oremos. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos a discernir a nossa própria mente. Se realmente temos escutado a Tua palavra, temos escutado a Tua voz, temos tido comunhão ou temos dado prioridade para tantas outras coisas na nossa vida, que tem nos tirado do foco. Ajuda-nos a entendermos, Senhor, que quando nos afastamos de Ti, não apenas é nós, é a nossa vida, é a nossa falta de comunhão, mas é tudo que está ao nosso redor, seja a nossa casa, seja nossos filhos, netos. Que preciosa palavra, Senhor, que Tu trouxeste através do Moacir no retiro com relação à família, com relação à responsabilidade que temos com as gerações que vêm atrás de nós, que vêm depois de nós. Livra-nos principalmente os homens, livra-nos principalmente os pais aqui, de não sermos irresponsáveis, Senhor, de buscarmos tantas coisas desse mundo e esquecermos, Senhor, que temos um tesouro que Tu nos deste, que é o Teu Espírito que nos confiou, através de Ti, filhos, netos, família para cuidar. E coloco a igreja, Senhor, como essa tão grande, tão preciosa família que Tu tem nos dado para convivermos em comunhão uns com os outros. A realmente pagarmos um preço, Senhor, de sermos moldados e sermos também usados para ajudar os nossos irmãos a cada vez mais Te conhecer. Tu não fez, aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, muito pelo contrário, Senhor, é um lugar de pessoas que querem viver olhando firmemente para aquele que realmente nunca pecou. Por isso nos anima, Senhor, nos limpa a nossa mente nessa manhã, nessa noite aqui. Para que, através das Tuas sãs palavras, como ouvimos, através do amor e através de guardar esse tesouro, a Tua palavra, através desse Espírito Santo, esse amigo que habita em nós, nós possamos gerar vida, Senhor, ao invés de estar vivendo conflitos, dificuldades, rancor, amargura, tudo aquilo que está naquela lista dos frutos da carne, para que possamos realmente sermos cheios do Teu Espírito Santo e darmos realmente o fruto do Teu Espírito, Senhor, que também tem lá em Gálatas 5. Ajuda-nos nisso, Senhor, para que a nossa vida realmente seja, conforme a Tua vontade, a imagem e semelhança daquele que nos salvou, nos libertou e quer nos dar vida e vida em abundância. Muito obrigado por esse tempo junto com meus irmãos. Muito obrigado, Senhor. Que assim como Tu tens me animado, assim como Tu tens me mostrado o quanto eu ainda sou falho e fraco em tantas áreas, quanto eu preciso de Ti, preciso escutar a Ti, mas o quanto eu sou amado Teu, assim meus irmãos, nessa noite, possam também entender o quanto Tu nos amas, Senhor. Qual a expectativa que Tu tem conosco? O que Tu fizesse para ter essa intimidade conosco?
Por isso, limpa-nos nessa noite. Limpa a nossa consciência, Senhor. Perdoa a nossa incredulidade, perdoa muitas vezes o nosso descanso, de nós enchermos nossa mente com tantas coisas desse mundo e esquecermos quem Tu é. E não escutar mais aquilo que Tu queres falar conosco. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito veja em nós um lugar agradável para se manifestar, que Tu tenha liberdade entre nós para realmente falar aquilo que está no Teu coração. É no Teu nome que oramos. É nesse nome tão precioso, que está acima de todo nome, que nós cremos, que a Tua palavra é real e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém e amém.